Essa história é fascinante. Foi dividida em 3 partes, para você entender melhor o emaranhado que envolve a vida de Laura e Henrique, e como o universo conspira a favor daquelas pessoas que mantêm uma mente focada e genuína. Terceira e última parte. Em uma manhã ensolarada, Henrique decide levar Laura e as crianças para um passeio no parque, na esperança de oferecer momentos de descontração e alívio das dificuldades do passado. Inicialmente hesitante, Laura acaba concordando ao ver a animação das crianças. No parque, enquanto os pequenos brincam, Henrique e Laura caminham em silêncio entre as árvores. Henrique expressa seu compromisso em garantir a paz e o conforto deles, e Laura, embora agradeça, admite que ainda sente dúvidas sobre a verdadeira possibilidade de encontrar essa serenidade. Ela o olhou com uma expressão suave, embora ainda carregasse certa reserva. Obrigada, Henrique. Eu aprecio tudo o que você está fazendo. Só que parte de mim ainda sente que essa paz pode não ser real. Henrique observava e ouvia Laura em silêncio, ciente de que aquelas palavras revelavam muito mais do que ela pretendia. Sabia que, apesar de tudo, a dor do passado estava presente a cada passo, uma realidade que não desapareceria apenas por sua boa vontade. Ele assentiu, respeitando as limitações que ela ainda impunha, e os dois continuaram a caminhar, permitindo que o ambiente leve do parque criasse uma atmosfera tranquila, mesmo que carregada de significados não ditos. Enquanto observavam as crianças brincando ao longe, Henrique percebeu que Laura estava distraída, o olhar fixo em algum ponto além do parque, como se estivesse distante. Ele notou que, por mais que tentasse, ainda havia partes de Laura que permaneciam inacessíveis, protegidas por um muro invisível que ela não estava disposta a derrubar. Se quiser falar sobre o que está pensando, estarei aqui para ouvir, disse Henrique, tentando se aproximar, mas respeitando o espaço que ela ainda precisava. Laura respirou fundo, desviando o olhar por um momento antes de responder. Às vezes penso que tudo isso é um sonho. Depois de tanto tempo, é estranho ter essa ajuda sem pedir nada em troca. É como se uma parte de mim ainda esperasse que, a qualquer momento, isso vá desaparecer. Henrique sentiu o peso das palavras dela, compreendendo que aquele medo fazia parte de quem Laura havia se tornado. Alguém que aprendera a se proteger, mesmo quando estava em um ambiente seguro. Ele não tentou argumentar, não buscou convencê-la do contrário, pois sabia que o único jeito de mudar aquela realidade era por meio de ações e não de palavras. Ao voltarem para a mansão, Henrique percebeu que o passeio, por mais simples que fosse, havia trazido algo de novo para a relação deles. Laura parecia um pouco mais relaxada, e ele sentiu que, talvez aos poucos, ela começasse a enxergar possibilidades que antes ignorava. No entanto, ele também sabia que a confiança completa ainda estava distante e que a construção dessa nova realidade seria longa. Na noite seguinte, enquanto Henrique estava em seu escritório, ouviu uma batida leve na porta. Ao abrir, encontrou Laura parada ali com uma expressão séria, mas determinada. "Henrique, podemos conversar por um momento?" ela perguntou. Ele assentiu, indicando para que ela entrasse. Ela se sentou na cadeira à frente dele com um leve suspiro antes de começar a falar. "Eu estive pensando sobre tudo o que aconteceu, sobre a ajuda que você está me oferecendo e, sinceramente, ainda sinto que há uma parte de mim que não consegue aceitar completamente." Henrique a observou atentamente, percebendo que aquelas palavras vinham do fundo de sua alma. "Eu entendo, Laura. Sei que não é fácil,
Mas estou aqui para que possamos construir isso juntos, no tempo que você precisar, ele afirmou. Ela assentiu, mas ele notou que ainda havia algo mais que ela desejava compartilhar. A verdade, Henrique, é que parte de mim ainda se sente em dívida. É como se, mesmo com tudo o que aconteceu, eu não conseguisse simplesmente aceitar e seguir em frente. Henrique sentiu a sinceridade daquela declaração e o impacto que isso tinha em Laura. Ele respirou fundo, consciente de que a culpa e o ressentimento dela eram fardos que ela carregava sozinha. Laura, eu não quero que você sinta que me deve algo. Tudo o que desejo é que você tenha paz e segurança, que possa recomeçar sem esse peso, disse ele. Ela desviou o olhar, os olhos marejados. Eu agradeço, Henrique, e de verdade estou tentando. Mas a minha história com sua família é um capítulo que não consigo simplesmente virar. Henrique compreendia a profundidade desse conflito e sabia que o tempo era o único remédio para essa ferida. Ele permaneceu em silêncio, permitindo que ela tivesse o espaço necessário para processar seus próprios sentimentos. Depois de alguns instantes, Laura se levantou e se despediu com um aceno leve, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Nos dias seguintes, Henrique percebeu que, apesar das conversas e das tentativas de aproximação, Laura ainda carregava um semblante distante. Como se, por mais que ele se esforçasse, o passado permanecesse ali, inabalável. Ele sentia uma mistura de frustração e compreensão, pois por mais que se esforçasse, parecia impossível superar os obstáculos invisíveis que o separavam dela. Laura, por sua vez, continuava sua rotina com as crianças, mas percebia que, em momentos de distração, ela parecia absorta em pensamentos, quase como se estivesse em outro lugar. Ele sabia que aquilo era um reflexo do peso que ela carregava, mas ao mesmo tempo começava a se perguntar se havia algo que ele ainda não compreendia por completo sobre a relação de Laura com o passado. Em uma noite silenciosa, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Henrique notou uma luz acesa no escritório de Laura. Curioso, ele se aproximou e viu que ela estava concentrada em alguns papéis, o rosto iluminado pela luz suave da lâmpada. Ele hesitou em bater, mas sua curiosidade o venceu e ele entrou. "Laura, está tudo bem? Você parece preocupada", ele comentou, tentando manter o tom leve. Ela olhou para ele e sorriu de forma contida. "Sim, estou bem, só pensando em algumas coisas. Às vezes é difícil dormir com tantas questões na cabeça." Henrique assentiu, compreendendo que ele ainda lutava com os próprios fantasmas. "Se precisar de ajuda para resolver essas questões, estou aqui." Ela suspirou, como se estivesse ponderando algo importante, e finalmente disse: "Eu sei, Henrique, e agradeço, mas essas são questões que só eu posso enfrentar. São partes de mim que ninguém mais consegue alcançar." Henrique sentiu a profundidade dessas palavras, ciente de que, por mais que ele desejasse estar ao lado dela, havia um limite que ele não poderia ultrapassar. Ele assentiu, respeitando o espaço que ela pedia, e se retirou, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Conforme os dias passavam, Henrique percebia que, por mais que houvesse progresso, a história de Laura era um enigma que ele talvez nunca compreendesse completamente. Ele sabia que essa jornada ao lado dela exigiria paciência, respeito e, acima de tudo, a aceitação de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Mas ele estava disposto a enfrentar essa realidade.
Porque mesmo que Laura nunca o perdoasse por tudo o que a família dele causara, Henrique encontrara nela uma motivação para buscar ser alguém melhor, para transformar sua vida em algo que pudesse fazer a diferença, não apenas para ela, mas para todos aqueles que, como Laura, foram injustiçados. Os dias de calmaria na mansão trouxeram a Henrique uma sensação de equilíbrio, mas diante de cada vez mais, ele percebia que a presença de Laura o transformava profundamente. Mas junto com a mudança, havia uma constante inquietação. Ele sabia que Laura ainda mantinha segredos e, embora confiasse na sinceridade dela, não conseguia evitar a sensação de que algo crucial permanecia oculto. Certa manhã, Henrique decidiu que precisava ser mais direto. Estava cansado de hesitar e de esperar que ela tomasse a iniciativa de compartilhar. Quando se encontraram na cozinha, ele se aproximou dela de forma firme, mas calma. "Laura, precisamos conversar sobre tudo isso", ele disse, o tom sério, mas sem agressividade. Ela o olhou surpresa, claramente não esperando que ele fosse tão direto sobre o quê. Henrique respondeu, fingindo uma calma que ele sabia que era forçada. "Sobre o que ainda está entre nós, sinto que ainda há muito que você não me disse e eu quero entender." Ele continuou, a voz carregada de sinceridade. Laura suspirou, desviando o olhar por um momento. Ele pensou que ela se recusaria a responder, mas finalmente ela começou a falar com a voz baixa e hesitante. "Henrique, eu sei que parece que estou escondendo algo de você, mas tudo o que preciso é tempo. Tempo para entender o que estou fazendo aqui e o que realmente quero." Henrique assentiu, compreendendo que ela não estava pronta para abrir seu coração, mas ele sentia que, apesar da resistência dela, algo mais estava em jogo. Ele decidiu respeitar o ritmo dela, mesmo que isso significasse permanecer no escuro por mais um tempo. Mais tarde, naquele dia, Henrique encontrou-se sozinho no escritório, folheando documentos antigos da empresa de sua família. Ele buscava formas de transformar a organização, corrigir erros do passado e talvez criar um legado diferente. Uma carta específica chamou sua atenção. Era uma correspondência datada de muitos anos atrás, escrita por um ex-funcionário que ele não reconhecia. A carta relatava situações de abuso de poder, condições de trabalho injustas que a empresa havia imposto sobre funcionários, incluindo um nome que ele reconhecia: Laura. O conteúdo era perturbador e Henrique percebeu que aquilo confirmava muito do que Laura já havia mencionado. Mas a carta também insinuava algo mais, algo que ele ainda não compreendia completamente. Ela mencionava uma promessa feita por Laura de que ela retornaria para buscar o que lhe foi tirado. As palavras o deixaram intrigado, e ele começou a conectar os pontos, tentando entender se a presença dela na mansão era motivada apenas pela necessidade ou se havia uma intenção mais profunda por trás. Ele guardou a carta, sentindo que aquilo era algo que precisava discutir com Laura, mas não agora. Precisava processar a informação, refletir sobre o que aquele documento realmente significava e decidir como abordá-la com cuidado. Sabia que aquele não era um assunto para ser tratado de forma impulsiva. Dias depois, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Henrique decidiu que era o momento de perguntar, mas de maneira sutil. Ele começou a conversa relembrando alguns momentos da história dela, os sacrifícios que Laura havia feito e as perdas que havia sofrido. E então, com um tom calmo, perguntou: "Laura, você nunca pensou em buscar justiça por tudo o que aconteceu? Em lutar pelos seus direitos?" Ela parou de caminhar e o olhou diretamente, com uma intensidade que o surpreendeu. "Sim, Henrique,
Já pensei nisso inúmeras vezes, e a verdade é que eu ainda quero, mas não sei se é possível. Algumas coisas são simplesmente irrecuperáveis. Henrique percebeu a dor na voz dela, mas também notou algo mais, uma determinação velada, uma força que ela tentava esconder, mas que transparecia em suas palavras. Ele não insistiu, mas sentiu que a resposta dela confirmava o que ele já suspeitava. Laura não estava ali apenas para receber sua ajuda, ela tinha uma missão, algo que ela parecia determinada a cumprir. E ele não sabia se estava incluído nesse plano ou se seria uma peça cartel em sua jornada. À noite, enquanto Laura estava ocupada com as crianças, Henrique voltou ao escritório e retirou a carta novamente. Releu cada palavra, tentando compreender a mensagem por trás daquelas linhas. A carta mencionava uma rede de trabalhadores explorados e fazia referência a documentos importantes que haviam desaparecido misteriosamente. Ele começou a suspeitar que Laura poderia estar em busca de algo específico, uma prova, talvez, que pudesse assegurar o direito dela e de outros trabalhadores que haviam sido injustiçados. A ideia o deixou inquieto, pois, embora quisesse ajudá-la, não podia deixar de se perguntar se ele mesmo não era um obstáculo em seu caminho. Na manhã seguinte, Henrique encontrou Laura na biblioteca, distraída com um livro. Ele a observou por um momento antes de se aproximar, decidido a perguntar de forma mais direta. Laura, ele começou tentando manter a voz tranquila. Se você tivesse acesso a algo que pudesse mudar sua situação, algo que provasse o que aconteceu, você faria algo com isso? Ela fechou o livro lentamente e olhou para ele com um olhar sério. Sim, Henrique, eu faria o que fosse necessário, não apenas por mim, mas por todos aqueles que sofreram as mesmas injustiças. Esse sempre foi meu desejo. Dar voz aos que nunca foram ouvidos. Henrique sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que aquilo era uma confirmação das suas suspeitas, mas também entendia que fazia parte do processo de cura dela, uma forma de reivindicar o que lhe foi negado. Ele se afastou sem insistir mais. Mas a sensação de que a situação entre eles se tornava mais complexa a cada dia o acompanhou. Nos dias seguintes, Henrique começou a notar uma mudança no comportamento de Laura. Ela passava mais tempo sozinha e algumas vezes o encontrava vasculhando armários ou lendo documentos antigos da biblioteca. Ele sabia que ela estava em busca de algo, mas decidiu não interferir, respeitando a necessidade dela de seguir aquele caminho sozinha. No entanto, a tensão entre eles aumentava, e Henrique sabia que, em algum momento, ambos precisariam confrontar essas questões. Numa noite silenciosa, enquanto Henrique estava novamente em seu escritório, ouviu passos leves no corredor. Ele saiu e viu Laura em pé perto da porta de um dos antigos quartos da mansão. Ela segurava um envelope nas mãos, o rosto tenso, como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante. Laura, ele a chamou, aproximando-se devagar. Encontrei a carta que menciona o que você passou. Quero que saiba que estou ciente de tudo e, se precisar, estou aqui para te apoiar em qualquer decisão que tome. Ela o olhou surpresa, mas não disse nada. Os dois ficaram em silêncio por um momento, até que Laura suspirou, parecendo aliviada. Obrigada, Henrique. Eu sei que talvez eu devesse ter te contado antes, mas precisava fazer isso sozinha, por mim e por todos aqueles que foram prejudicados. Ele assentiu, sentindo que, apesar do mistério e das barreiras que ainda existiam, uma nova etapa se abria para ambos. Henrique sabia que naquele instante algo na dinâmica entre eles havia mudado. Eles não eram mais apenas anfitriã e hóspede.
Eram aliados em uma causa que ia além de qualquer um deles. Na manhã seguinte à conversa no corredor, Henrique acordou com uma nova clareza sobre a situação. Havia aceitado que Laura estava na mansão, não apenas como alguém que precisava de ajuda, mas como alguém em busca de justiça. Ele sentia uma mistura de respeito e apreensão, pois, embora confiasse na sinceridade do que ela almejava, não sabia ao certo qual seria o desfecho desse caminho que ambos estavam trilhando. Henrique desceu para a cozinha, onde encontrou Laura já preparada, cuidando das crianças enquanto servia o café. Ela parecia concentrada, e Henrique percebeu que havia uma seriedade extra em seu semblante. Ele hesitou antes de interromper o momento, mas sabia que, para ele, era hora de abordar o assunto de forma direta e sem rodeios. "Laura", começou ele, com um tom tranquilo, mas resoluto, "acho que não há mais razões para continuarmos com qualquer receio entre nós. Sei o que você procura e estou pronto para ajudar. Não preciso de mais explicações." Laura o olhou surpresa, mas também com uma expressão de alívio. "Henrique, eu agradeço sua compreensão. Isso tudo é importante para mim. É algo que eu preciso fazer, não só por mim, mas por todas as pessoas que perderam suas vozes e suas vidas por causa de um sistema injusto." Henrique assentiu, sentindo que havia chegado a um entendimento silencioso entre eles. Ele não precisava saber todos os detalhes, nem queria pressioná-la a contar cada aspecto doloroso de sua história. Sabia que a presença dela ali era motivada por algo maior e que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para apoiar sua busca. Naquela mesma tarde, Henrique decidiu ajudá-la em sua investigação. Ele a acompanhou até os arquivos antigos da mansão, onde, ao longo dos anos, sua família havia guardado inúmeros documentos e relatórios que contavam uma história de negócios marcados pela ambição e, em alguns casos, pela falta de escrúpulos. Laura vasculhava as pastas com agilidade, como se cada folha pudesse conter a chave para uma verdade enterrada. Eles passaram horas em silêncio, lado a lado, folheando documentos que datavam de décadas atrás. Henrique observava enquanto Laura examinava cada detalhe. Cada linha de texto era evidente que ela estava em busca de algo específico, uma prova concreta de que os abusos sofridos por ela e outros funcionários eram, de fato, parte de um esquema planejado. E enquanto a observava, Henrique se sentia cada vez mais consciente do peso que sua família havia imposto a outras vidas. De repente, Laura encontrou um conjunto de folhas amareladas, marcadas com carimbos oficiais e assinaturas que traziam o nome de seu pai. Ela parou, examinando o conteúdo com cuidado, e Henrique pôde perceber que seus olhos se galaram ao entender o que estava diante de si. "Henrique, olhe isso", ela disse, passando os papéis para ele com um misto de empolgação e nervosismo. Ele pegou o documento e, ao ler, percebeu que estava diante de um acordo confidencial, uma espécie de contrato que estipulava termos rígidos e degradantes para os trabalhadores, com regras que iam contra qualquer prática justa. Aquelas cláusulas eram a prova de que, por muitos anos, sua família havia imposto condições que ultrapassavam todos os limites aceitáveis em nome do lucro. "Isso é inacreditável", murmurou Henrique, sentindo a culpa crescer dentro de si. "Eu sabia que minha família era dura nos negócios, mas isso é desumano." Laura suspirou, mantendo a calma, mas sua voz tremia. "Esses documentos são a prova do que eu e tantas outras pessoas passamos. Eles mostram que não fomos apenas vítimas do acaso, fomos sistematicamente explorados."
Henrique sentiu o peso daquelas palavras, ciente de que a história que ele acreditava conhecer era muito mais sombria do que imaginava. Ele olhou para Laura decidido. Eu quero que você use isso. Quero que essa verdade seja revelada e quero fazer o que for necessário para apoiar você nessa jornada. Laura o observou em silêncio por alguns instantes, como se tentasse avaliar a sinceridade dele. Mas, ao ver a determinação nos olhos de Henrique, ela assentiu. Obrigado, Henrique. Eu sempre soube que essa verdade precisava vir à tona, mas nunca imaginei que você estaria ao meu lado para isso. Os dois passaram o restante do dia catalogando os documentos, reunindo todas as provas que Laura poderia precisar. Henrique, por sua vez, já havia contatado Vinícius, o advogado, para auxiliá-los no processo. Era um trabalho meticuloso e cansativo, mas cada documento encontrado trazia uma sensação de alívio e justiça, como se cada folha representasse um passo a mais rumo à verdade. Nos dias que se seguiram, Laura se manteve concentrada e focada, embora Henrique notasse que, por trás da determinação, havia um cansaço evidente, uma exaustão emocional que ela tentava esconder. As crianças, alheias ao peso da situação, continuavam a brincar e a encher a casa de risadas. Mas Henrique sabia que Laura estava se preparando para um confronto que carregava uma importância vital para ela. Numa noite, após um longo dia de trabalho, Henrique encontrou Laura no jardim contemplando as estrelas. Ele se aproximou, sentindo que ela estava em um momento de introspecção, e sentou-se ao lado dela em silêncio, respeitando o espaço que ela parecia precisar. Laura, você já pensou no que vai fazer depois de tudo isso? Ele perguntou. Quebrando o silêncio com um tom suave, ela olhou para ele com uma expressão séria. Sim, sei que depois de revelar essa verdade, minha vida vai mudar. Talvez eu e as crianças tenhamos que nos afastar para um lugar onde possamos recomeçar em paz, longe de tudo isso. Henrique sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir aquelas palavras, mas compreendia que aquele recomeço era essencial para ela. Ele queria fazer parte desse futuro, mas sabia que essa era uma decisão dela. Você sempre terá um lugar aqui, Laura. Quero que saiba disso, ele disse, tentando conter a emoção em sua voz. Ela assentiu, sorrindo levemente. Obrigada, Henrique, mas acredito que depois de tudo será necessário para mim e para as crianças começarem em outro lugar. Um lugar onde possamos construir uma nova história, longe das sombras do passado. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, e Henrique sentiu que, por mais que desejasse reverter o que sua família causara, algumas marcas eram profundas demais para serem apagadas. Sabia que talvez estivesse se despedindo de Laura antes mesmo que ela partisse, mas também sabia que respeitar a escolha dela era a única forma de honrar a verdade pela qual ela lutava. Nos dias seguintes, Henrique e Laura continuaram a trabalhar lado a lado, organizando os documentos e preparando-se para a exposição pública do que haviam descoberto. Henrique contatou jornalistas de confiança que garantiram que a verdade seria publicada de forma imparcial e justa. Laura, por sua vez, estava decidida e calma, como se finalmente estivesse em paz com a batalha que travava há tanto tempo. Na véspera da publicação da reportagem, Henrique se encontrou com Laura na sala de estar, onde ela estava sentada observando as crianças brincarem. Ele sentou-se ao lado dela e, por um momento, eles compartilharam um silêncio profundo, cada um compreendendo a importância daquele instante. Quero que saiba que não importa o que aconteça, Laura, você terá o meu respeito e minha gratidão, disse Henrique com a voz firme e sincera. Ela sorriu,
uma expressão de alívio e satisfação em seu rosto. Obrigada, Henrique. E saiba que, apesar de tudo, também aprendi a respeitá-lo. Sei que você não escolheu o que sua família fez, mas o que você escolheu fazer agora, isso é o que realmente importa. Na manhã seguinte, a reportagem foi publicada, revelando ao mundo as injustiças pela empresa da família de Henrique. A verdade veio à tona, e embora Henrique soubesse que as consequências seriam graves para os negócios, sentia que, pela primeira vez, estava em paz. Ele havia feito o que era certo e estava disposto a arcar com todas as consequências. Após a publicação, Laura decidiu que era hora de partir. Ela e as crianças se despediram de Henrique e ele os viu deixar a mansão com uma mistura de tristeza e orgulho. Sabia que a presença dela na casa mudara não apenas a vida dele, mas também a forma como ele enxergava o mundo. Ela partia, mas deixava nele uma transformação que jamais seria desfeita. Enquanto os via se afastando, Henrique sentiu que, apesar de tudo, aquela história havia trazido algo novo para ambos. Um senso de justiça e uma redenção silenciosa. Após a partida de Laura, a mansão parecia diferente. O silêncio que antes era um conforto para Henrique, agora o deixava inquieto, lembrando-o da presença que preenchia a casa e das vidas que animavam os cômodos. As risadas das crianças e o andar cuidadoso de Laura haviam se tornado parte de sua rotina. E agora, com a ausência deles, Henrique se sentia vazio. As semanas passaram e ele tentava se concentrar nos negócios e nas responsabilidades, mas as lembranças de cada momento ao lado de Laura continuavam a invadir seus pensamentos. As repercussões da reportagem foram intensas. A verdade sobre as práticas da empresa de sua família provocou indignação pública e exigiu de Henrique uma série de decisões rápidas e drásticas. Ele dissolveu setores inteiros e começou a reformular as políticas, assegurando que o que aconteceu com Laura e tantos outros nunca se repetisse. O trabalho era árduo, mas ele sabia que, apesar das dificuldades, estava fazendo o certo. Henrique também garantiu que parte dos lucros da empresa fosse destinada a programas de apoio para ex-funcionários, criando uma rede de suporte e restituição para aqueles que, como Laura, tinham sido afetados pelas decisões passadas de sua família. Certo dia, após uma longa reunião com advogados e representantes da imprensa, Henrique decidiu sair da cidade. Ele precisava de um tempo para refletir e se reconectar consigo mesmo. Decidiu então visitar uma das propriedades afastadas de sua família. Uma casa de campo, onde raramente, mas que sempre fora um lugar de tranquilidade. A rodovia até a casa era cercada por colinas verdes e uma paisagem calma, o que lhe dava a paz que ele buscava. Quando chegou à casa de campo, encontrou tudo exatamente como deixara da última vez. O ar fresco e a quietude do lugar trouxeram a Henrique uma sensação de serenidade. Mas ele logo percebeu que aquele silêncio era diferente do que sentia na mansão. Ali, a solitude era um bálsamo, um espaço seguro onde ele poderia repensar os últimos meses e a forma como sua vida havia mudado. Durante a primeira noite na casa de campo, Henrique teve um sono agitado, repleto de sonhos confusos, em que via Laura e as crianças como se eles ainda estivessem próximos. A imagem dela, determinada e forte, ainda o assombrava. Sentia falta não só da presença dela, mas também da força que ela lhe transmitia. Ele despertou de madrugada e ficou olhando para o teto, sentindo o peso das escolhas que fizera. Sabia que havia feito o que era justo, mas também sabia que, de alguma forma, havia perdido algo valioso quando ela partiu.
Na manhã seguinte, enquanto caminhava pela propriedade, Henrique encontrou uma carta endereçada a ele em sua caixa de correio. O envelope estava marcado por um selo antigo e ele estranhou o remetente desconhecido. Ao abrir a carta, percebeu que era de Laura. Espero que esta carta o encontre em paz. Queria agradecer por tudo o que fez, não apenas por mim, mas por tantas pessoas que, como eu, sofreram e perderam tanto. Você trouxe luz a uma verdade que muitos jamais pensaram que seria revelada, e por isso sou grata. Desde que deixei a mansão, minha vida mudou de formas que eu nunca havia imaginado. Estamos em um lugar seguro, onde posso finalmente recomeçar, e as crianças também estão se adaptando bem. Às vezes, sinto saudade dos momentos em que passamos juntos, de cada conversa e da forma como você me fez acreditar que ainda existia bondade em meio a tantas perdas. Gostaria de contar que, embora eu tenha partido, algo daquela história ainda permanece comigo. Talvez você não saiba, mas minha presença na sua vida me fez entender que existe espaço para recomeçar e, de certa forma, você foi o primeiro passo nesse novo caminho. Desejo que encontre sua paz, Henrique, e que, assim como eu, encontre um propósito maior para a sua vida. Espero que nossas escolhas nos levem a um lugar de entendimento e que um dia possamos nos reencontrar em circunstâncias diferentes. Com gratidão, Laura. Henrique terminou de ler a carta e sentiu o coração apertado. Aquelas palavras, embora simples, traziam um impacto profundo. Ele sabia que Laura não era apenas uma página virada, mas uma parte da sua história que o havia transformado completamente. Ficou com a carta nas mãos, refletindo sobre tudo o que haviam vivido juntos e sobre o quanto ele ainda sentia a presença dela. Mesmo com a distância, os dias passaram e Henrique continuou a trabalhar nos novos projetos da empresa e na reconstrução de sua vida. As mudanças na organização continuavam, mas o vazio que Laura deixara permanecia, e ele sabia que não era algo que desapareceria facilmente. Decidido a seguir o conselho dela, ele começou a pensar em formas de expandir o trabalho social que haviam iniciado, dedicando parte do lucro a projetos de educação e suporte para comunidades vulneráveis. Em uma tarde, enquanto estava em uma das reuniões de planejamento, recebeu uma ligação inesperada. Era de Vinícius, o advogado. Vinícius pediu que ele fosse até seu escritório para discutir um assunto urgente, algo que não esperava. Ao chegar ao escritório, Henrique encontrou Vinícius com uma expressão séria. Havia um envelope sobre a mesa e Vinícius o entregou sem dizer uma palavra. Henrique abriu o envelope, sentindo um frio na espinha, e encontrou uma nova série de documentos. Eram relatórios e registros financeiros. Mas algo neles chamou sua atenção. Esses documentos mostram transações suspeitas feitas por alguém dentro da empresa antes das mudanças. Parece que algumas pessoas, incluindo antigos sócios de seu pai, estavam desviando parte dos lucros para fundos privados, tirando vantagem da exploração dos trabalhadores, explicou Vinícius, observando a reação de Henrique. Henrique ficou em choque ao perceber a dimensão da corrupção que havia se infiltrado na empresa de sua família. As provas mostravam um esquema muito maior do que ele imaginara, uma rede de interesses que ele nem desconfiava que existia. Era como se ele estivesse, pela primeira vez, vendo a realidade completa da estrutura que herdara. Vinícius continuou. Henrique, isso significa que sua decisão de expor as injustiças da empresa não revelou toda a verdade. Há mais gente envolvida e, com essas novas informações, podemos ir atrás de todos eles,
mas vai exigir coragem porque muitos dos envolvidos têm influência. Henrique olhou para os documentos, sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. Ele sabia que aquele era o momento de ir além do que já havia feito, de finalmente limpar a empresa e transformar o legado que havia herdado em algo que pudesse ser realmente honrado. Nas semanas que se seguiram, Henrique e Vinícius começaram a investigar mais a fundo as irregularidades, revelando uma rede complexa de conluios e abusos que iam muito além das práticas reveladas anteriormente. A cada nova descoberta, Henrique sentia que finalmente estava se libertando do peso que sua família impusera a tantos. Enquanto conduzia a investigação, Henrique também recebia notícias ocasionais de Laura. Ela lhe mandava cartas esporádicas contando sobre a vida nova que construía e as pequenas vitórias diárias que alcançava com os filhos. Ele sabia que, embora não estivessem juntos, uma ligação invisível permanecia entre eles. Uma conexão que o impulsionava a seguir em frente e a concluir o trabalho que haviam começado. Finalmente, depois de meses de investigação, a verdade completa veio à tona. Henrique revelou toda a rede de corrupção e abuso, não apenas para a imprensa, mas também para os próprios funcionários da empresa. Ele reorganizou a estrutura corporativa, trazendo líderes que tinham a mesma visão de justiça e respeito que ele desejava estabelecer. Na última noite antes de se despedir de seu antigo papel como herdeiro, Henrique se encontrou sozinho em seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia vivido desde que conhecera Laura. Ele sabia que, embora o passado não pudesse ser mudado, havia finalmente encontrado um propósito maior, algo que transcendia os erros de sua família e representava um novo começo para ele. Henrique pegou a última carta de Laura, que sempre guardava com ele, e a releu, sentindo uma paz interior. Ele sabia que, onde quer que ela estivesse, Laura também sentia o peso daquela jornada. Após meses de batalha jurídica e a revelação de cada detalhe sórdido da rede de corrupção que por tanto tempo havia permeado a empresa, Henrique finalmente sentiu que o peso do legado de sua família começava a se dissipar. A repercussão das investigações foi ampla e intensa. Os antigos sócios de seu pai, envolvidos nas irregularidades, foram expostos e processados. Henrique, ao contrário do que muitos esperavam, manteve sua postura firme, enfrentando as críticas e assumindo publicamente a responsabilidade pelos erros de sua família. Mas em meio a tudo isso, um vazio persistia. Por mais que o impacto de suas ações fosse significativo e que a justiça finalmente parecesse ao alcance, a ausência de Laura e das crianças era uma presença constante em sua mente e coração. As cartas dela haviam se tornado menos frequentes, e ele sabia que isso era uma forma de ela seguir em frente, permitindo que cada um encontrasse seu próprio caminho. Certo dia, enquanto revisava a última etapa das mudanças administrativas, Henrique recebeu um telefonema de Vinícius. A voz do advogado estava carregada de urgência e ele pediu para encontrá-lo no escritório o mais rápido possível. Intrigado, Henrique deixou os papéis sobre a mesa e saiu imediatamente, pressentindo que algo importante o aguardava. Ao chegar ao escritório, Vinícius estava com uma expressão preocupada, mas havia também um toque de alívio em seu rosto. Ele entregou a Henrique uma pasta e explicou: Henrique, este documento veio de uma fonte anônima e o conteúdo é revelador. Ele contém uma carta de confissão de um dos antigos sócios da empresa, alguém que aparentemente estava disposto a revelar segredos muito mais profundos sobre o que realmente aconteceu anos atrás. Henrique abriu a pasta
e encontrou uma longa carta assinada por um dos sócios mais próximos de seu pai. A leitura foi intensa e chocante. O sócio confessava não apenas o envolvimento em práticas abusivas, mas também a manipulação de fundos que sustentavam negócios paralelos e ilegais. Ele revelava ainda que essas atividades não eram desconhecidas de seu pai e que tudo fora planejado para maximizar os lucros à custa dos funcionários. A confissão atingiu Henrique com uma força devastadora. Ele percebia com cada palavra que os erros do passado de sua família eram muito mais profundos do que imaginara. Era como se uma ferida já aberta fosse exposta novamente, agora com uma clareza que ele nunca havia desejado alcançar. Tudo o que ele havia defendido, toda a tentativa de se redimir, parecia pequena diante da dimensão real do que sua família havia feito. Henrique, eu sei que essa informação é pesada, mas ela também pode ser a prova final que precisamos para limpar completamente o nome da empresa e estabelecer uma nova era de transparência, disse Vinícius, observando-o com seriedade. Henrique permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo o impacto da revelação. Ele sabia que essa verdade poderia finalmente romper com o legado sombrio que sua família deixara, mas ao mesmo tempo era uma confirmação de tudo o que ele sempre temera. Sua família, aqueles em quem confiara durante toda a vida, haviam construído sua fortuna à custa de outros, deixando um rastro de dor e destruição. Eu quero que isso seja publicado. Vinícius, cada detalhe, disse Henrique, com a voz firme, mas o olhar perdido. Não importa o impacto que isso tenha para mim, as pessoas precisam saber de toda a verdade. Vinícius assentiu, reconhecendo a determinação inabalável de Henrique. Vou providenciar. Tudo isso será um processo longo, mas estou com você. Essa é a última etapa para que a verdade seja completamente revelada. Após o encontro com Vinícius, Henrique voltou para casa com a mente tumultuada. Ele sabia que, ao abrir mão da estabilidade da empresa e da imagem pública de sua família, estava se distanciando do passado de uma vez por todas. Mas era isso que queria, mesmo que a jornada fosse dolorosa. A decisão o levou a relembrar a trajetória de Laura, a luta dela por justiça, e percebeu que, de certa forma, ela havia pavimentado o caminho para ele se redimir. Enquanto se perdia nesses pensamentos, Henrique recebeu uma notificação em seu celular. Era uma nova mensagem de Laura. Ele não esperava por isso, e seu coração acelerou ao abrir a mensagem. Henrique, soube do que está fazendo. Estou orgulhosa da sua decisão de expor toda a verdade. Sei o quanto isso custa para você e queria que soubesse que, para mim, isso significa mais do que você imagina. Obrigada por transformar um legado de dor em algo que finalmente trará justiça. Estou torcendo por você. As palavras de Laura trouxeram um misto de emoção e força para Henrique. Ele sabia que, apesar de tudo, o apoio dela ainda era essencial para ele. Sentia-se finalmente completo em sua decisão, ciente de que cada ato de justiça que implementara não teria sido possível sem a presença dela em sua vida. Nas semanas seguintes, a publicação da confissão causou impacto imenso. A opinião pública se dividiu. Alguns elogiavam Henrique pela coragem e transparência, enquanto outros o criticavam por expor a família e destruir um legado que para muitos representava décadas de sucesso e poder. Mas para ele, a crítica era irrelevante. Sabia que o que estava fazendo era a única forma de transformar a herança da família em algo honesto e digno. Com o tempo,
a transformação da empresa foi concluída. Henrique reformulou cada aspecto, desde a gestão até o modo como os lucros eram distribuídos. Ele criou programas de educação e treinamento para funcionários, além de ampliar as políticas de apoio às famílias que haviam sido prejudicadas no passado. Agora, a empresa era guiada não pelo lucro a qualquer custo, mas pela responsabilidade e pelo respeito à dignidade humana. Finalmente, após meses de trabalho intenso e mudanças profundas, Henrique sentiu que havia cumprido sua missão. Decidiu que era hora de se afastar e de buscar um novo rumo para sua própria vida. Sem o peso da herança, ele nomeou uma equipe de líderes em quem confiava e entregou a administração da empresa a eles, deixando claro que seu objetivo era que a organização continuasse a ser uma força para o bem. Em sua última sem Laura na empresa, Henrique recebeu uma última carta de Laura. Ela contava que havia encontrado um emprego estável, que eles estavam bem adaptados à nova escola e que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. A carta terminava com uma mensagem que, para ele, era o fechamento perfeito de tudo o que haviam vivido juntos. Henrique, sei que nossa jornada foi marcada por dor, mas também por transformação. Você me deu a chance de recuperar o que me foi tirado e eu espero que um dia encontre a paz que sempre buscou. Esta é a nossa despedida, mas saiba que cada passo que deu teve um impacto profundo em minha vida e na vida de meus filhos. Sou eternamente grata. Henrique leu a carta em silêncio, sentindo que aquelas palavras encerravam um capítulo essencial de sua vida. Ele sabia que não veria mais Laura, mas compreendia que a conexão entre eles ia além do que os olhos podiam ver. Ela o havia inspirado a transformar sua vida e ele sempre guardaria a lembrança dela como um símbolo de força e redenção. Ao deixar a empresa e a mansão para trás, Henrique decidiu que era hora de recomeçar, de buscar um novo sentido para sua existência, livre do peso do passado. Ele partiu sem olhar para trás, mas com o coração leve, ciente de que havia feito tudo o que estava ao seu alcance para honrar a verdade e fazer justiça. Essa era a última fase de sua jornada e ele estava pronto para abraçar um futuro que, embora incerto, era finalmente seu para construir. Henrique partiu da empresa com a sensação de que finalmente havia honrado seu propósito, mas ainda não sabia ao certo qual seria seu próximo passo. Decidiu viajar e aproveitar a liberdade que conquistara, explorando cidades e lugares aos quais antes não teria dado atenção. Com o passar dos meses, cada nova paisagem e cada nova experiência o ajudavam a redescobrir quem ele era, fora das sombras do passado de sua família. Ele se dedicou a pequenas atividades, conheceu pessoas com histórias de vida tão complexas quanto a sua e começou a viver de forma mais simples, longe dos compromissos pesados de sua antiga vida. No entanto, a lembrança de Laura nunca o abandonava completamente. Ela era uma presença silenciosa em sua mente, uma força invisível que continuava a guiá-lo. Todas as noites, ao se deitar, ele pensava na jornada que haviam compartilhado e no impacto que ela teve em sua vida. Sabia que jamais esqueceria os momentos em que lutaram juntos por justiça, nem a força que ela lhe transmitira. Durante uma de suas viagens, Henrique chegou a uma pequena vila costeira, onde encontrou um refúgio inesperado. A vila era tranquila, cercada por montanhas e com um mar de águas claras, e ele se viu encantado pelo lugar. Decidiu passar alguns meses ali, aproveitando a paz que a vila oferecia. Em pouco tempo,
Henrique se envolveu com os moradores locais, ajudando em projetos de revitalização da vila e trabalhando com pescadores e artesãos, aprendendo e trocando histórias com pessoas de realidades tão distintas da sua. Foi nesse ambiente que Henrique começou a perceber algo novo surgindo dentro de si. Um propósito simples, mas genuíno. Ele sentia que sua missão agora era retribuir o que aprendera, compartilhar sua experiência e ajudar pessoas com as quais poderia criar laços verdadeiros. Nos meses seguintes, ele trabalhou com uma organização local que oferecia suporte a jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, aplicando o que aprendera sobre justiça e empatia. Enquanto Henrique se entregava a essa nova fase da vida, certo dia, ao caminhar pela vila, encontrou uma figura familiar ao longe. Ele parou, o coração acelerado, sem acreditar no que via. Era Laura, acompanhada das crianças que corriam e brincavam pela praia. Ela não o viu de imediato, mas quando o avistou, parou surpresa. Ambos se encararam. E Henrique sentiu um misto de surpresa, alegria e serenidade. Laura caminhou até ele com um sorriso contido, mas sincero. "Henrique, eu não esperava te encontrar aqui", disse ele, sorrindo, sem esconder a alegria que sentia. A vida parece ter um jeito curioso de nos surpreender, não é? Eles se sentaram na areia, observando as crianças brincarem. A conversa fluiu naturalmente, como se o tempo e a distância não tivessem sido uma barreira entre eles. Laura contou que, após a publicação da verdade, sua vida havia mudado radicalmente. Ela conseguiu apoio suficiente para recomeçar, e a paz que tanto desejava agora fazia parte de sua vida. "Eu segui em frente, Henrique, mas sempre me perguntava se você também havia encontrado a paz", disse ela, olhando-o nos olhos com uma ternura que ele não esperava. "De certa forma, foi você quem me deu essa paz." Ele respondeu com sinceridade. "Eu nunca teria sido capaz de mudar se não fosse por você, Laura. E finalmente, acredito que encontrei o lugar onde posso fazer a diferença, onde posso me sentir inteiro." Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos cientes do peso de tudo o que haviam passado, mas também da leveza do reencontro. Henrique percebeu que não precisava de palavras para expressar a gratidão e o respeito que sentia por ela. E, de sua vez, ela sentia que a jornada dolorosa que haviam trilhado finalmente encontrava seu desfecho. Naquele momento, compreendeu que tudo o que viveram não fora em vão. As crianças correram em direção a eles, e Henrique levantou-se para brincar, compartilhando risadas e momentos de alegria que ele nunca imaginara experimentar novamente. Sentia-se completo, como se cada etapa de sua jornada tivesse levado exatamente àquele momento, permitindo-lhe viver o presente livre das sombras do passado e dos fardos que carregara por tanto tempo. Ao cair da tarde, Henrique e Laura se encontraram à beira-mar, onde as ondas suaves quebravam na areia sob um pôr-do-sol deslumbrante. A brisa marinha acariciava seus rostos enquanto olhavam nos olhos um do outro, sentindo uma conexão profunda que ia além das dificuldades enfrentadas. Sem palavras, eles se aproximaram e compartilharam um beijo cheio de emoção e esperança. Decidiram que estavam prontos para construir um futuro juntos. Em pouco tempo, Henrique e Laura se casaram em uma cerimônia íntima à beira-mar, rodeados por familiares e amigos que testemunharam a união de duas almas que encontraram consolo e amor uma na outra. Pouco tempo depois, a família se completou com a chegada de um novo bebê, trazendo ainda mais alegria e união para o lar. Juntos, Henrique e Laura uniram suas forças para gerir as empresas da família,
implementando mudanças que refletiam seus valores compartilhados de justiça, empatia e responsabilidade social. Henrique, com sua inteligência e experiência nos negócios, e Laura, com sua resiliência e visão humanitária, formaram uma parceria poderosa e harmoniosa. Sob sua gestão conjunta, as empresas prosperaram de maneira ética e sustentável, transformando o legado sombrio do passado em uma história de redenção e sucesso. A mansão, antes silenciosa, agora era um verdadeiro lar cheio de vida, amor e propósito. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores, e Henrique sentia uma paz profunda ao ver sua família feliz e unida. Laura, ao seu lado, representava não apenas uma parceira, mas também uma inspiração constante para continuar fazendo o bem e honrar as lições aprendidas durante sua jornada. Henrique e Laura se tornaram símbolos de transformação e esperança, mostrando que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, o amor e a determinação podem criar um futuro brilhante e cheio de realizações. Juntos, eles viviam uma vida plena, rodeados por aqueles que amavam, sempre gratos pelas segundas chances e pelas oportunidades de construir algo verdadeiramente significativo.